gente, agora a gente vai para nossa aula de História. Coloquem aí na página 26 e a gente vai até a página 30. Então, é um assunto bem extenso para a gente estar aprendendo hoje. O título do nosso assunto de hoje é A Influência Negra no Brasil, que teve grande influência desde a parte dos costumes que trouxeram, da miscigenação, que hoje resultou nos brasileiros, né? Mas a gente vai começar aí a leitura do texto. Podem ir pegando o livro de vocês para a gente acompanhar. A coroa portuguesa queria ocupar as terras da colônia e o plano foi transformar o Brasil num importante produtor de açúcar, porque esse era um produto de bom preço na Europa. Então, o açúcar, ele tinha um valor muito alto lá na Europa porque não existia no local. Era um produto brasileiro. Então, um dos maiores... esqueci a palavra. O plano que eles tinham era para que esse produto chegasse na Europa. Os portugueses que se interessaram em produzir açúcar no Brasil recebiam terras para construir fazendas. Assim, os engenhos de cana-de-açúcar se multiplicavam. Aí a gente tem um quadro explicando como é que ocorreu essa multiplicação através dos anos. Vocês podem estar dando uma olhadinha para a gente continuar a nossa leitura. Com a falta da mão de obra para a agricultura da cana-de-açúcar, os portugueses decidiram trazer os negros africanos para trabalhar como escravos no Brasil. Então, é a partir daí que começam a chegar os negros no Brasil. Os negros, eles eram trazidos nos navios negreiros e eles vinham juntos uns dos outros e não tinham espaço nem para se deitar. Na maioria das vezes, nesses navios negreiros em que eles vinham, eles tinham que vir sentados da África até chegar no Brasil em condições desumanas, porque eles não tinham como se deitar, era um espaço que não tinha onde eles faziam as suas necessidades fisiológicas. Então, por exemplo, se de lá para cá alguém ficasse doente, tinha que ficar lá naquele local junto com todo mundo. Se um morresse, tinha que esperar alguém vir para retirar o corpo, senão tinha que seguir viagem com o corpo durante esse período inteiro. Então eram condições desumanas em que eles chegavam, que eles saíam de lá da África até a chegada deles no Brasil. Bora lá. Nesse percurso não podiam tomar banho, nem havia lugar para que tomassem. Então eles vinham também sem tomar banho. E como não podiam se exercitar ou respirar fresco, muitos transmitiam doenças aos outros e alguns terminavam morrendo antes mesmo de chegar no território brasileiro. Foi o que eu já falei para vocês, as condições eram horríveis. Quando os negros chegavam ao Brasil, muitos estavam desnutridos por não terem se alimentado, porque se eles já vinham em condições de não ter nem praticamente ar para respirar, imagina ter comida suficiente para fazer todas as refeições. Eles eram acorrentados nas praças ou mesmo no porto onde chegavam e eram oferecidos à venda como uma mercadoria qualquer. Então, no momento que desembarcavam, ou eles ficavam direto no porto para que os senhores de engenho chegassem lá e comprassem eles, ou eles iam para uma praça, que era um local de comercialização, e lá também era feito a venda desses negros, como se fosse um produto normal, um produto qualquer, sem valia nenhuma. Quando um comprador chegava, examinava-os olhando os dentes e os músculos para ver se eles eram sadios. Os mais jovens valiam mais, então quanto mais novo você fosse, maior seria o preço que seria pago. Aí a gente tem aí uma imagem dos escravos no engenho de açúcar. Depois de comprados, os negros eles eram levados para os engenhos, onde iriam morar em uma espécie de galpão, sem conforto algum. Dormiam amontoados no chão e não tinham lugar para fazer suas necessidades. O nome desse local era a senzala. Na senzala, o negro não tinha liberdade para ir e vir. Ele acordava muito cedo e começava a trabalhar, sempre vigiado pelo feitor. Então, para onde ele fosse, no local de trabalho, tinha o feitor, que era a pessoa que controlava todo o trabalho que ele iria fazer. E também para que ele fosse responsável para que ele não fugisse.
Ó, o feitor que era responsável pelos negros. Caso acontecesse de algum desobedecer, o feitor ou o senhor de engenho era castigado. Eles eram castigados se chegassem a fugir ou desobedecer a ordem que tinha sido mandada para eles. Eles eram castigados, eles apanhavam de chicotes, ficavam presos pelos braços e pelas pernas, e entre outros castigos. Um dos castigos mais temidos era ser chicoteado no tronco, que era o momento em que amarravam eles pelas mãos e chicoteavam eles diversas vezes, até muitas vezes eles desmaiarem ou morrerem naquele tronco lá. No início, eles trabalhavam carregando grãos, plantando e colhendo. Depois foram trabalhar na mineração, cavando túneis e garimpando pedras. Eles não tinham descanso e trabalhavam em serviços pesados. Alguns negros trabalhavam na casa grande e por isso eles tinham melhores roupas. Lá eles cozinhavam, cuidavam da casa e dos filhos dos senhores de engenho. No dia a dia, os negros não recebiam tanto alimentos e algumas das sobras da casa do senhor de engenho eram mandadas para a senzala. Os restos de porcos, como pé, rabo, orelha, eram misturados com feijão, e o que fez surgir uma das comidas mais conhecidas da nossa culinária, que é a feijoada. Então a feijoada ela surgiu no momento em que os negros eles só tinham para comer os restos, que eram a parte da orelha, do rabo, do pé, que os senhores de engenho não queriam. Eles mandavam para a senzala, e na senzala, no momento que eles tinham, eles faziam lá esse alimento. Aí tem a cultura brasileira é recheada de marcas africanas. Aí a gente passa para a página 27. Aí tem nas danças e festas religiosas, a gente tem o maracatu, a congada, a capoeira, o frevo, o samba, fandango, entre várias outras danças que vieram em relação à nossa... Esqueci a palavra. Veio de influência negra para o Brasil. Aí vocês têm aí, falando um pouquinho sobre cada dança aí, podem fazer a leitura para entender melhor sobre cada uma delas. No vocabulário, a gente tem a palavra moleque, cachimbo, quindim, machixe, entre diversas outras instrumentos musicais. O agogô, o berimbau, o atabaque, reco-reco, pandeiro, tambor e vários outros. Na alimentação, mocotó, quibe, feijoada e também outras. E no vestiário, a gente tem os colares, os lenços que usam nas cabeças, as pulseiras, os turbantes, tudo isso veio na influência negra. Quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram um pouco da cultura deles e foi espalhando aí pelo Brasil, que a gente conhece até hoje, diversas coisas, certo? Aí a gente passa para a página 29, que é a nossa página de atividade. A primeira questão diz assim: que raça veio de outro continente para trabalhar como escrava no Brasil? Aí vocês vão dizer qual é a raça dessas pessoas que vieram. Segunda questão: quais os trabalhos que os negros faziam quando eles foram trazidos da África para cá? Eles vieram destinados a trabalhar em quê? Aí vocês vão olhar aí no livro, onde quiserem, para estar respondendo. Terceira questão: associe corretamente. Vocês têm aí navio negreiro, senzala, feitor, senhor de engenho e casa grande. E vão estar fazendo relação com dono de engenho, responsável pelos escravos, transporte dos negros, casa onde o senhor de engenho morava e lugar onde os negros moravam. Aí depois, na quarta questão, diz assim: observe a imagem. Tem uma imagem aí, você vai dizer qual é o título da obra, que está aí embaixo. Você vai identificar qual é o título e escrever quem é o autor, que também está embaixo da imagem, é só observar direitinho. E na letra C, vai dizer, em sua opinião, o que está sendo representado na tela. O que é que você acha que essa tela quer passar? O que é que esse momento ele está transmitindo aí?
Aí a gente passa para a página 30, que é a última página da nossa atividade. Como surgiu a feijoada? Aí você vai dizer qual foi o método que existiu, de que forma aconteceu para que surgisse a feijoada. Na sexta e última questão da nossa atividade diz assim: de acordo com as imagens, escreva o nome de cada dança. A gente tem as imagens aí e vocês vão estar colocando o nome de cada dança de acordo com o que vocês viram na página 27, certo? Então, assim a gente finaliza a nossa explicação do assunto e da atividade. Respondam, que daqui a pouco a gente volta com a correção lá no grupo.